Graça e a paz do Senhor esteja com todos nós, amém? Glória a Deus. Eu iria pregar essa mensagem pela manhã, né? Só que eu tive que trocar com o pastor, porque, não que eu fui pego de surpresa, porque eu já sabia, mas eu queria muito que a minha prova tivesse sido suspensa. E, infelizmente, não foi, mas Deus sabe de todas as coisas, né? E aí hoje eu fui fazer essa prova, por isso também estou com a mesma roupa da manhã, então, não, os irmãos... Ninguém percebeu, né? Então, eu estou nessa correria, mas Deus sabe o quanto que eu tenho feito para que eu possa estar aqui, junto com os irmãos, não só ministrando a palavra, mas também louvando junto com os irmãos, porque é muito bom estar entre os irmãos. É muito bom estar aqui nesta casa, casa de adoração, casa de oração, e saber que existem irmãos orando por mim, mesmo que seja para ficar desempregado. Brincadeiras à parte, mas eu tenho passado por algumas situações, e eu já contei algumas delas aqui para os irmãos, mas que toda vez que a gente escolhe um tema para o Congresso da Família, parece que Deus fala assim, beleza, agora você vai viver isso aí antes de chegar ao Congresso. Né? E a gente, através do que o nosso pastor, que Deus colocou no coração dele, o ano da sabedoria, nós colocamos o tema do Congresso como famílias se relacionando com sabedoria. E não tem como falar de sabedoria sem falar em uma situação: decisão. Sabedoria, ela reflete e remete a gente a pensar em decisão. Porque toda vez que você pensa em sabedoria, você pensa em quê? Em escolhas. E escolhas fazem com que você tome decisões. Eu gostaria que você lesse junto comigo aí, na Palavra de Deus, no livro de Josué, capítulo 24. Abra sua Bíblia aí, ou acesse a sua Bíblia, né? No livro de Josué, capítulo 24, a partir do versículo 14. Josué 24, a partir do versículo 14. Nós vamos ler primeiramente até o 18, para que a gente possa entender o que se passou, e após toda a explanação, nós leremos todos juntos um único versículo desse mesmo texto. Amém? Todos acharam? Eu vou estar lendo, os irmãos acompanhem, porque a minha versão é uma versão da King James, e pode ser que a gente não consiga ler junto, tá bom? Diz assim a palavra de Deus no livro de Josué, capítulo 24, versículo 14 em diante. Agora, portanto, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com sinceridade. Lançai fora os deuses aos quais serviram os vossos antepassados do outro lado do rio do Egito e servi de coração a Yahvé. Porém, se não vos parecer bem servir a Yahvé, escolhei agora a quem quereis servir. Se as divindades às quais serviram vossos antepassados, além do rio Eufrates, na terra da Mesopotâmia, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra agora habitais, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Diante disso, o povo unânime respondeu: longe de nós abandonarmos Yahvé para servirmos a outros deuses. O eterno nosso Deus é aquele que nos fez subir, a nós e aos nossos pais, da terra do Egito, da casa da escravidão, que fez estes sinais portentosos diante dos nossos próprios olhos e nos guardou por todo o caminho que percorremos e por entre todos os povos através dos quais passamos. E Yahvé, pessoalmente, expulsou diante de nós todos os povos pagãos,
bem como os amorreus que habitavam a terra. Portanto, nós também serviremos ao Senhor, pois Ele é o nosso Deus. Feche os seus olhos, não a sua Bíblia, e vamos falar mais uma vez com o nosso Deus. Senhor, estamos aqui nessa noite, ó Deus, para mais uma vez ouvir a Tua voz e continuar a ouvir a Tua voz. Ouvimos através dos louvores, das orações, Senhor, da intimidade que temos contigo diariamente, ó Pai, durante a semana, Deus. E estamos aqui para confirmar ou reafirmar tudo aquilo que o Senhor tem falado aos nossos corações, Pai. Ó Pai, Tu colocaste no coração do nosso pastor o ano da sabedoria. E é como se nós clamássemos a Ti por mais sabedoria. É como se estivéssemos aqui, Senhor, pedindo para que o Senhor nos dê sabedoria para resolver as situações em que temos passado. E mais uma vez, Senhor, diante desse tema, Senhor, família se relacionando com sabedoria, nós te pedimos para que dentro dos nossos lares, as situações adversas, os conflitos possam ser resolvidos da melhor forma possível. Obrigado, Jesus, por já se fazer presente desde o início desse culto aqui, ó Pai. Pois nós podemos sentir a Tua presença através dos louvores, nós podemos sentir a Tua presença escutando as nossas orações. Por isso nós estamos alegres, pois estamos na Tua casa, ó Pai. Em nome de Jesus, nós agradecemos, ó Pai. Amém e amém. O texto que nós acabamos de ler, de Josué, vai falar sobre uma discussão aberta sobre a quem servir. Talvez você já conheça esse texto, já ouviu ele muitas vezes, e praticamente já sabe o que eu vou estar falando aqui, ou vou estar explanando aqui com esse texto. Todo mundo já conhece que a parte-chave desse texto é qual? Eu, minha casa. Isso é fácil de saber. O que me intriga nesse texto é a forma que é conversado, é a forma que acontece essa conversa. Porque me parece que havia uma situação adversa, pois se você lê os capítulos anteriores, os textos anteriores, parece que existia uma complexidade no se entender, no entender entre os irmãos ali. É como se um quisesse uma coisa, outro outra coisa, e aí chega José e fala, olha só, vou falar no linguajar de hoje, tá, irmãos? O papo é reto. Eu e minha casa, nós vamos servir ao Senhor. Se vocês não querem, problema de vocês. Então eu vejo um diálogo um pouco mais ofensivo. Um diálogo onde ele está aqui falando, olha, eu já decidi. Agora é com vocês. E aí diz o texto, no versículo 16 em diante, que o povo responde, unânime, nós não queremos abandonar a Deus. Nós não vamos abandonar o Senhor. E eles começam a enumerar o que Deus tinha feito por eles. O que Deus tinha feito pelos antepassados dele. Até aí, nenhuma novidade. Esse texto, ele me remete a um filme, que talvez você tenha assistido, ou não. Se não assistiu, seria bom você assistir. Que o nome do filme é Ponto de Decisão. Se você não assistiu, seria legal. É um filme que ele retrata um casal, onde esse casal vivia bem, porque a esposa tinha um bom trabalho, tinha uma situação financeira muito boa, o marido estava tentando ser um empreendedor, tentando o próprio negócio, porque ele tinha saído da área dele para empreender o próprio negócio. Só que não estava dando certo. E no meio desse não dar certo, até então estava tudo ok, porque a esposa recebia bem. Ela tinha um bom trabalho, que conseguia manter a casa. Só que ela sofreu um acidente e não pôde mais trabalhar.
E aí, lá nos Estados Unidos, se você não trabalha, você não ganha. Começaram a passar situações adversas financeiras. Começaram a não ter mais dinheiro para as coisas. Começaram a ter conflitos dentro de casa e sem conseguir resolver. E aí eu não vou contar o final do filme, porque aí você vai lá e pesquise e busque, né, que não é difícil achar ele na internet. Quantos de nós não temos passado por essas situações? De ter que tomar decisões o tempo todo que às vezes resulta na nossa família. Decisões estas que, se você tomar uma decisão errada, pode acabar com o casamento, pode acabar com o relacionamento. Só que nós temos que tomar decisões. Nesse caso do texto aqui, foi tomada uma decisão: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Independente do que esteja acontecendo, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu quero trazer aqui uma situação que tem acontecido na minha vida, onde eu já contei aqui para os irmãos o que aconteceu em relação à empresa que eu tinha, e eu já mudei desde lá para cá, já estou no segundo emprego, vou para o terceiro agora. Não é porque eu não gosto de trabalhar não, irmãos, é pelo contrário, eu gosto de trabalhar, só que a gente tem que tomar algumas decisões. Recentemente, há 2 meses atrás, eu tomei uma decisão, claro, conversando com minha esposa, a gente sempre conversa, para que esteja sempre em acordo. E essa decisão foi sair de um local onde eu estava trabalhando para ir para outro. Só que essa situação poderia acarretar algumas mudanças dentro do nosso lar. A primeira mudança era a gente se ver pouco, porque os nossos horários nunca batiam. A gente começou a passar a se ver 1 hora, basicamente, durante o dia todo, dentro do carro. Meu filho, eu saía, às vezes ele não me via, ou eu chegava e às vezes não me via. Era um trabalho que o horário era totalmente averso do que a gente está acostumado a trabalhar. Aí a gente pensa assim, não, mas beleza, eu estou trabalhando. A gente tem que trabalhar. E aí chega um momento que a gente tem que tomar uma decisão. E eu já tomei essa decisão umas 2 ou 3 vezes na minha vida e eu não me arrependo em momento algum. A primeira vez foi em 2011 para 2012. Eu trabalhava numa empresa desse mesmo ramo e eu tive que tomar a decisão de sair da empresa porque estava afetando o meu relacionamento familiar. A ponto de um chefe olhar para mim com a camisa casados para sempre e falar, aí, rapaz, casados para sempre só com a empresa. Porque em casa mesmo você não está não, porque você sai de casa às 6 horas da manhã, chega às 1h30 da manhã, e aí eu tive que tomar uma decisão. Mas Deus me abençoou. Agora, essa decisão, novamente, eu sempre vou priorizar na minha vida Deus e minha família. Sempre vou priorizar Deus e minha família. Por quê? No texto que nós lemos, o povo, quando respondeu, longe de nós abandonarmos a Yahvé, a Deus, a Senhor, algumas traduções vão trazer essas palavras, para servirmos outros deuses. Se a gente for contextualizar isso, é como se eu dissesse assim, ó, longe de mim eu abandonar Deus e a minha família por conta de um outro Deus. Eu tenho ambições, eu tenho sonhos, mas essas ambições, esses sonhos, eles não podem estar à frente de Deus e da minha família.
Às vezes nós temos que dar um passo atrás para dar 2 à frente. E quando eu vi esse texto, quando eu li esse texto, Deus começou a falar no meu coração. E aí eu entendi, eu falei, agora eu entendi por que a gente botou esse tema. Porque dentro da nossa casa a gente já tinha passado por isso e conseguimos contornar a situação, e a gente conversando, né, agora pelo WhatsApp, na época lá em 2011 era pelo e-mail, que não tinha o WhatsApp ainda, e eu e minha esposa, a gente conversando, a gente chegou a um denominador comum: olha, não dá para ficar assim. Está afetando a gente dentro de casa, está afetando o nosso relacionamento com o nosso filho. Era pouco tempo, eu brincava com ela que eu tinha 3 horas de vida por dia. Porque 10 horas trabalhando, mais 7 dormindo, mais 2 horas e meia, 3 horas dirigindo por dia. Então a gente tinha mais ou menos isso aí por dia de vida. Né? E aí a gente tem que tomar algumas decisões. A gente tem que tomar algumas decisões no sentido de: ou eu ganho bem e perco minha família, ou minha família fica em segundo plano, ou eu ganho razoável, que dê para se manter, e eu continuo com a minha família. E eu decidi pela minha família. O que eu queria trazer para os irmãos, eu já estou quase finalizando aqui a palavra, a respeito dessa situação que nós lemos aqui, é que enquanto nós colocarmos Deus na frente como prioridade e a nossa família, as coisas vão melhorar. Deus não vai deixar faltar nada. O povo, ele disse, no versículo 17, o eterno nosso Deus é aquele que nos fez subir a nós e aos nossos pais da terra do Egito, da casa da escravidão, que fez estes sinais potetosos ou poderosos diante dos nossos próprios olhos. Às vezes a gente passa por uma situação que a gente não consegue ver o que Deus está fazendo na nossa vida. Às vezes a gente está numa incredulidade, mas está dentro da igreja. A gente não consegue observar o milagre que Deus está fazendo na nossa casa. Porque a nossa vida é tão corrida, mas tão corrida, que a gente leva tudo como se fosse um mero dia. Como se fosse algo normal. A gente não para reparar as coisas que Deus tem feito na nossa vida. Os milagres que Deus tem cativado. Pela manhã, eu estava ministrando aqui e Deus falou no meu coração. Aliás, foi pela manhã não, foi ontem. Que Deus falou no meu coração sobre aquele versículo que: com os meus lábios eu te louvo, mas com o meu coração não está em Deus, não está ali. E eu passei por um processo onde eu me peguei nessa situação, onde eu estava aqui domingo a domingo, aqui louvando, cantando, na verdade, né? Cantando, tentando dar o meu melhor, assim, mas era como se eu estivesse apenas cantando. É como se eu pegasse um karaokê e cantasse, como se eu fosse num barzinho e cantasse. E eu estava nesse, vamos dizer assim, status espiritual, né, de congelamento, aonde eu não conseguia sentir a presença de Deus mais, aonde eu não conseguia sequer entrar aqui na igreja e falar assim: ó, nossa, eu estou sentindo a presença de Deus. E eu falava isso: nós estamos aqui sentindo a presença de Deus, mas eu não sentia a presença de Deus. Mas sabe por quê, irmãos? Porque na minha mente, tudo que eu fazia era uma obrigação e não um prazer. Era uma obrigação. E aquilo ali me angustiava.
Porque lá atrás eu aprendi que você estando bem ou estando mal, vá à igreja. Pastor Bruno Moura, quando esteve aqui conosco, liderando a juventude, ele falava, olha, até nos dias que você estiver mal, vai, porque é quando Deus quer falar com você. E eu sempre criei nisso. E Deus falava, irmão, só que eu não conseguia captar, eu não conseguia observar, eu não conseguia contemplar aquilo, e eu ficava, Senhor, estou aqui, o que eu estou fazendo aqui? Eu estava paralisado espiritualmente. E aí, nesse meio tempo, a gente participou do encontro com Deus, e nesse encontro com Deus que eu participei, meu irmão, eu voltei a ser criança, porque eu não conseguia parar de chorar. Eu só ouvia Deus falar de uma maneira assim, tão perto, mas tão perto, que eu lembrei desse texto. Os sinais aonde os meus olhos podem ver. E aí eu comecei a pensar, olha, como é que eu faço para ter isso mais vezes? Será que eu vou ter que só frequentar um encontro com Deus para receber isso? E aí voltei do encontro com Deus bem mais fervoroso, com aquela chama ardendo de novo. Aí veio o pastor e fala assim, quero que... Me manda uma mensagem, né? Quero que você vá nisso aqui. Aí me manda um encarte, pum, o radical. Falei, mas como, pastor? Acabei de entrar no emprego agora, não tem nem dinheiro para nada. Ele, não, eu vou pagar para você, mas você tem que ir. Depois eu conversando com os irmãos que foram comigo, foi a mesma coisa. O pastor investiu na nossa vida espiritual. E eu já tinha ouvido falar do radical. E eu já tinha ouvido falar de algumas coisas, mas, claro, quem me falou não falava o que acontecia, como é de praxe. Aí, chegamos lá no radical, achamos que era uma coisa, era outra. E que bom que era outra. E mais uma vez ali o Senhor começou a falar comigo, mas assim, parecia que Ele estava ali comigo o tempo todo, Ele estava ali comigo o tempo todo, ali do lado pessoalmente, e eu sentia o tempo todo ali a presença de Deus, e agora eu já sei o que eu tenho que fazer. E de lá para cá, irmãos, eu botei na minha cabeça, e a minha decisão foi, eu e minha casa serviremos ao Senhor, não importa o que aconteça. Não importa se eu moro longe, se eu estou com dinheiro, se eu não tenho dinheiro, não importa. O que importa é o que eu quero sentir a presença de Deus. O que importa é que eu quero sentir Ele do meu lado o tempo todo. Ontem, para mim, foi um dia, falei até com a minha esposa, falei, hoje, isso ontem, né? Hoje eu tenho 2 motivos para estar muito feliz. Ela, e qual? Eu falei, o primeiro é que eu não vou trabalhar domingo, à noite, né? E o segundo que eu estava sentindo falta disso aqui, de poder louvar ao vivo. Eu não tenho nada contra o playback, quem canta o playback, mas isso aqui, parece que a gente consegue ali sentir a presença de Deus de tal forma que o coração se alegra e sabe, a chama começa a arder e a gente começa a sentir a presença de Deus de novo. A gente consegue sentir a presença do que Deus está fazendo na nossa vida. Irmãos, eu estava tão paralisado espiritualmente que eu botava o louvor no meu carro e eu ficava assim, rapaz, eu não estou conseguindo nem prestar atenção na música, nem na melodia. Irmãos, a Bíblia fala que nós temos que buscar a Deus enquanto... E buscar a Ele com toda a nossa força. Eu vou ficar só até aí. Sabe o que é buscar a Deus com toda a nossa força? É quando você não tem mais força nenhuma, e mesmo assim você fala, eu vou buscar sim. Você está destroçado, você não está aguentando mais, você sabe que tudo que está acontecendo na sua vida não está dando certo, mas eu vou buscar o Senhor. Eu vou estar na presença dEle.
porque é a única coisa que me revigora, é a única coisa que me preenche, é a única coisa que me enche para me continuar. Nós temos irmãos passando por problemas de depressão que precisam ter essa força, porque tem coisas que eles precisam fazer que nós não podemos fazer. Nós não podemos fazer. Tem coisas que só eu posso fazer. Só eu posso fazer. Eu tenho aprendido que o que é para Deus fazer, Ele vai fazer. Mas o que é para eu estar fazendo, eu tenho que fazer. Porque Deus não vai mover uma palha se eu também não fizer a minha parte. Então eu tenho que buscar Ele de toda a minha força, de todo o meu coração. E esse momento que nós temos aqui, à noite, de manhã, na quinta-feira, é esse momento que, para você chegar aqui, se reunir, chorar e abraçar e falar com Deus e buscar Ele de todo o seu coração, de toda a sua força. Porque é aí que você vai ver com seus próprios olhos o que Deus está fazendo na sua vida. E eu vou finalizar com o versículo 24, de Josué 24. Abre a sua Bíblia aí. Eu gostaria que você lesse comigo esse versículo para a gente estar finalizando aqui. Josué 24, 24. Eu vou iniciar lendo, e a parte B do versículo os irmãos vão ler em alta voz. Amém? Vamos ficar de pé? Pedir já ao pessoal do louvor para estar aqui. Josué 24, 24. Diz assim: e todo o povo declarou diante de Josué, os irmãos, agora vamos falar com a entonação que foi falada, porque tem um ponto de exclamação aqui. E eu aprendi que quando tem um ponto de exclamação, a gente tem que dar ênfase. A gente tem que falar com força. Vamos lá. E todo o povo declarou diante de Josué: serviremos ao Senhor nosso Deus e obedeceremos a sua voz. Nós vamos adorar o Senhor Jesus. Tome uma decisão hoje, de estar na presença de Deus. Não importa a circunstância, tome uma decisão hoje de entregar a sua casa na presença de Deus. De consagrar a sua família, a sua casa na presença de Deus. Não deixe para amanhã, querido. Alô, Jesus. Não deixe para amanhã, faça agora. Faça agora. Porque Deus está esperando você fazer a sua parte. Oi, Jesus. Para que Ele faça dele. Jesus.